Olá, meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos bem. Hoje nós vamos falar uma palavra linda que nos faz pensar muito, que é o pecado da tentação. Quantas pessoas têm sido acometidas, né, por esse pecado nos últimos dias, nesses últimos tempos, o pecado da tentação, né? E o título da nossa mensagem de hoje é A Tentação de Eva e a Queda do Homem. A tentação de Eva, onde tudo começou, com a sua desobediência, né? Nós sabemos que o Senhor criou um jardim chamado Éden, colocou neles o homem e a mulher, deixou tudo à disposição, deixou toda a liberdade, deixou uma simples ordem, pois eles desobedeceram essa ordem. Então vamos ler agora o que explica a Bíblia, né? Como a Bíblia explica essa história, né? Onde tudo começou e que até hoje nós não resistimos muitas vezes à tentação, né? Vamos ver, a palavra está em Gênesis 3, 1 a 13. Vamos ler e vamos meditar hoje. Gênesis 3, de 1 ao 13, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo o que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto da árvore todas do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore lhe parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, porque para dela se obteria o discernimento. E aí, a continuação. A mulher pegou o fruto, comeu e o deu também ao seu marido. Aí os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando-lhe: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus lhe perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém? Que palavra linda, completa e que descreve tão bem a nossa conduta diante de uma tentação. Primeiro, a serpente aqui representando o nosso inimigo,
ela simplesmente ela joga um verde, né? Vamos dizer assim, sobre a mulher, dizendo: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem qualquer fruto deste jardim? A serpente sabia que isso não era verdade, mas ele vive de mentiras. O inimigo lança mentiras para nos confundir. E a mulher, ingênua, disse: não, ele nos deixou à vontade. Ele disse que poderíamos comer livremente de todos os frutos, apenas daquela árvore que está no meio do jardim. E a serpente estava nela. E a serpente começou a dizer: claro que vocês não vão morrer se vocês comerem o fruto desta árvore, que muitos falam maçã, né? Mas ninguém sabe. A Bíblia não diz que fruto que era. Mas a serpente começa a instigar, né? A tentar Eva. Essa é a tentação. E aí a Eva começa a prestar atenção na árvore, que pode ser que até aquele dia ela teria passado várias vezes pelo meio do jardim com Adão, com o Senhor Deus, que vinha sempre passear pelo jardim, conversar com eles, trazer mais ensinamentos. Mas naquele dia, quando, né, aquela luzinha da tentação piscou diante de Eva e ela começou a prestar atenção naquela árvore. Viu que ela era agradável, que o fruto era desejável e que ela poderia conhecer tudo, ser como Deus. Conheceria o bem e o mal. E aí ainda comeu e ainda deu para o seu marido, que ingenuamente comeu também. Mas aí o que é pior? Abriram seus olhos, o pecado entrou no mundo, na vida deles. E aí eles tiveram vergonha daquilo que eles da maneira como eles estavam vivendo. Eles perceberam que eles estavam nus, quiseram se cobrir, se esconder, tiveram vergonha de falar com o Senhor, de confessar o que tinham feito, que tinham desobedecido, tentaram enganar a Deus, mas Deus conhece todas as coisas. E quando Deus disse ao homem: o que você fez? Por que você está se escondendo? Eu estava nua, eu fiquei com medo, com vergonha. Mas quem te disse que você está nu? Porque aí entrou a vergonha, entrou o pecado, entrou a malícia. E aí Adão não se responsabilizou pela sua tentação, pelo seu pecado. Ele jogou a culpa na mulher, mas foi essa companheira aqui que o Senhor me deu, que fez com que eu fizesse isso. Aí Deus virou para a mulher e perguntou: o que foi que você fez? Como se ele não soubesse a resposta dos dois. A Eva disse: foi a serpente, Senhor, que me enganou. Os dois tiraram a sua culpa, tiraram a sua responsabilidade. E aí, se lermos todo o capítulo, nós veremos o que Deus faz com Adão e Eva. Expulsa-os do jardim do Éden, do paraíso, coloca anjos, querubins com flechas fumegantes, assim, com aquele fogo, protegendo a árvore da vida, porque até então tudo era livre lá dentro. Mas através dessa desobediência, através dessa tentação, todo o plano do Senhor se transformou. E hoje isso não é diferente, hoje acontece muito isso. Aqui, quando a serpente fala para Eva: não pode comer nenhuma fruta aqui, não pode comer nada. A Eva fala: não, o Senhor deixou as regras. O Senhor nos deixa todos os dias os seus ensinamentos. Quebramos porque queremos. Desobedecemos porque queremos. Não pensamos nas consequências. Agimos de maneira insensata, porque nada que o Senhor pede para que a gente não faça antes, Ele não nos explica o porquê. Antes, Ele deixa um ensinamento. Quando caímos numa tentação como Eva caiu, onde os seus olhos brilharam diante de um conhecimento maior, não importava, né,
Quem tinha ensinado a Eva naquele momento, ela não pensou em Deus, ela não pensou em tudo que ela já tinha, ela quis mais. E a tentação faz isso. Vem a ambição, vem a prostituição, a traição, vem a ganância, a malícia. Tudo isso foram sentimentos experimentados por Eva naquele momento, porque ela se deixou contaminar pela serpente. E aí, quando Deus descobre o que estava acontecendo, eles não assumem nenhuma responsabilidade. Não, eu errei, eu pequei, eu caí numa tentação. Senhor, o que eu faço agora? Não, foi ela que me levou a isso. Aí a Eva, não, foi a serpente que me enganou. Nenhum dos dois assumiu nenhuma responsabilidade. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando há algo muito bom, muito fácil e que nos promete muita coisa, precisamos tomar cuidado, porque o inimigo, ele toma várias formas, ele nos aparece de várias maneiras. E nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor disse, não façam. Todo ensinamento, toda proibição, às vezes nós pensamos assim, eu já vi muitas pessoas me questionando, que ser cristão é proibido várias coisas, você não pode fazer muitas coisas, e as pessoas não querem seguir a Cristo, não querem ouvir a sua palavra, porque acham que vão precisar abrir mão de todas essas coisas que o mundo oferece, todas essas tentações. Mas eu posso lhe dizer uma coisa, se cairmos nessas tentações, traremos consequências negativas para a nossa vida. O prazer é momentâneo, aquilo tudo passa, a única coisa que ficará é a palavra do Senhor. Então, quando ele ensinou Adão e Eva, vocês têm total liberdade, mas desse fruto não comam, eles não tinham necessidade de fazer aquilo. Eles não precisavam, mas a curiosidade, a vontade, sabe, de conhecer algo novo. Quantas vezes o Senhor nos fala em mistérios e nós não aceitamos, porque nós queremos tudo às claras, tudo revelado. Não, existem mistérios que o Senhor fala, não será revelado. E nós temos que aceitar. E esperar e confiar num Deus que criou todas as coisas, que nos deu total liberdade para agirmos. E nós precisamos pensar antes de agir, para que a gente não caia nessa tentação, porque a queda do homem foi grande. Todos nós hoje nascemos do pecado, cometido lá no Éden, desde a nossa criação. Mas nós temos um Deus que perdoa. Então, quando cairmos em algo errado, sabe, aquele pecado, aquele errar o alvo, eu errei, eu não acertei. Temos um Senhor misericordioso, fiel, cheio de amor, que pode nos perdoar, pode nos ensinar o caminho certo, nos deixou um Espírito Santo, que nos revela a tentação antes dela chegar a entrar no nosso coração e nos contaminar. Vamos agradecer ao Senhor por tanto cuidado, tanto amor e por nos deixar registrado palavras tão importantes que nos fazem pensar antes de agir, antes de aconselhar alguém. Quantas vezes pessoas procuram umas às outras para perguntar se aquilo que ela está prestes a fazer está certo ou errado. E o inimigo às vezes toma aquela pessoa e aquela pessoa aconselha de maneira errada. E aí dois caem na mesma tentação. Nós precisamos nos proteger contra tudo isso, através da oração, através da leitura da palavra, da meditação de dia e de noite no que fazemos ou pensamos. Que o Senhor sempre nos protegerá, assim como fez com Adão e Eva, mesmo quando os expulsou.
o Senhor os acompanhou e o Senhor faz isso conosco até hoje. Amém? Vamos agora curtir, vamos compartilhar, vamos espalhar essa notícia para que muitos enxerguem o perigo da tentação e não caiam nela, mas se cair, não fiquem nela. Não se prostrem diante do inimigo, busquem a Deus, Ele pode te libertar, Ele pode me libertar e nós possamos caminhar em glória. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.